Querido, nós te louvamos por esse momento especial. Exaltamos o teu nome, declaramos a tua santidade em nossas vidas, Senhor. E nesta manhã, onde nós estamos dando continuidade ao nosso culto, Deus, onde nós te agradecemos por um dia especial de ações de graça, Senhor. E hoje nós podemos realizar, Senhor, um delicioso e maravilhoso encontro, onde nós te agradecemos por tudo. E agora, Senhor, nós queremos dar continuidade para fechar, Senhor, esse momento de adoração a Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Aleluia. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome por todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendo sobre a Igreja Metodista de Jardim Oceânico. Benigno e misericordioso é o Senhor. Amém? Este é o salmo de abertura do nosso 24 anos de adoração. Abra o teu coração, adore, glorifique, porque bendito e maravilhoso, grande é o Senhor e digno de ser louvado e exaltado. A paz do Senhor, igreja, amém? A música que a gente vai cantar agora fala que mesmo quando nós estamos desesperados, se sentindo abatidos, nós temos que nos fortalecer de pé e crer no nosso único Salvador, que é Jesus, amém? Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar.
declare agora que a vontade de Deus está conosco sempre e que nós temos que exaltá-la, amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Algumas pessoas me perguntaram por que nós temos no altar uma cruz e uma coroa. Faz parte do calendário litúrgico. Nós estamos na última semana do ano litúrgico de 2023. Porque no próximo domingo começa um novo ano litúrgico, com o período do Advento. Então, no mês de dezembro todo, teremos o período do Advento, 4 domingos antes do Natal, onde estaremos aqui acendendo a nossa coroa do Advento, a partir do primeiro domingo. Mas hoje é dia de Cristo Rei.
Vocês receberam um folhetim colorido? Então é importante que vocês, na segunda página, né? Temos aí uma imagem bonita, né? Que é bíblica. Nos últimos tempos isso acontecerá. E diz lá no segundo parágrafo que neste dia de Jesus, Rei dos Reis, possamos avaliar até que ponto ele tem reinado em nossa vida e nos submetemos totalmente ao seu reinado. Na verdade, isso deveria ser uma pergunta, né? Até que ponto Deus tem reinado, Jesus tem reinado na minha vida? O Rei julgará todas as coisas que Jesus seja e que Jesus seja realmente Rei das nossas vidas. Deus queira abençoar esse culto e esse dia em que nós estamos realmente diante de Cristo, o Rei do Universo. Amém? Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram-me os meus ossos pelo meu muito constante gemido todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse comigo mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade dos meus pecados. Quando nós estamos nesse dia especial, em que o nosso diácono fez uma pergunta dentro daquilo que é comemorado este ano: como é que está a nossa vida? Deus tem reinado em nossos corações? Nós paramos para pensar que precisamos do reinado do Senhor todos os dias em nossas vidas, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas a graça de Deus nos alcançou. E quando a graça de Deus nos alcança, nós não precisamos ter nenhuma preocupação, porque nós sabemos que o seu grande amor é capaz de perdoar e restaurar as nossas vidas. Este é o momento de confissão. Este é o momento que você vai falar com Deus. Quando nós contamos a sua bondade nos seguirá, nesses 24 anos, onde o Senhor tem nos impactado para o amor e para o serviço, nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Se você disser que não tem pecado, você já está pecando, porque a palavra diz que nós nascemos em iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então eu quero te convidar neste momento. E é como a gente sempre diz, né? Nós somos privilegiados porque nós ainda temos um altar onde você pode vir, né? Diante do altar. Mas você também pode fazer do seu lugar, do seu altar. Mas tem um altar. As igrejas se perderam, né? O altar. Mas nós ainda temos esse altar onde você pode se achegar com muita alegria diante do altar e fazer a sua entrega para o Senhor. Não para pedir nada, mas entregar o teu amor, a tua vida e o seu serviço, pedindo perdão ao Senhor, para que Ele te encha da maravilhosa graça dEle na tua vida. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que te perdoa eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
Pai querido, diante de Ti nós estamos, Deus. É tão bom quando nós entramos no Santo dos Santos, Senhor, e ouvimos, Senhor, a Tua fumaça nos encobrindo. E somos capazes de reconhecer que somos Pai, que dependemos da Tua graça. Precisamos estar debaixo das Tuas asas, Senhor, onde a gente encontra o abrigo, Senhor. Onde a gente encontra o perdão, Senhor. Onde a gente encontra, Senhor, a paz de Espírito. Perdoa-nos, Senhor. Porque nós queremos ter o prazer da Tua presença em nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Faz-nos viver, Senhor, as maravilhas da Tua misericórdia sobre nossas vidas. E nos ensina, Senhor, a viver o amor e o serviço dentro de um coração voltado para Ti, sentindo-se perdoado por Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Você pode declarar. Tua presença, meu prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer. Santo dos anos, instrutivo, e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas pistas te darei conselhos. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os seus netos de coração, e os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Como é bom quando a gente se alegra, quando a gente se achega, a gente se abre e se alegra nesse perdão que vem de Deus para nós. Abra o teu coração, adore o Senhor, porque não tem mais nada que possa impedir de você exaltar, glorificar o nome do Senhor. Então eu quero te convidar a ficar de pé e abrir o cenário no cântico 104. Santo, 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 Deus Onipotente. Minha alma canta a Ti, Senhor. Olha que coisa linda. Logo depois nós vamos entrar nele. Santo, 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 Deus Onipotente. Tuas obras louvam o Teu nome com fervor. E você vai cantar com vida, irmãos. Porque esse cântico, ele declara a soberania de Deus sobre nossas vidas e sobre esses 24 anos que Ele deu a esta igreja. Então você, as crianças, convido as crianças a ficar de pé. E todas as crianças que sabem ler vão estar cantando aqui conosco esse cântico. Amém? Fiquemos de pé, vamos adorar. Só quem não pode mesmo pode ficar sentado, tá, irmão? Mas quem pode, fique de pé e vamos adorar junto ao Senhor. Santo, Santo,
Glória a Deus. Você pode se assentar aí, dando glória a Deus, dando aleluia. E nós estamos comemorando, querido, encerrando nesse domingo hoje, né, o quarto domingo, né, um mês inteiro de celebração pelos 24 anos da Igreja Metodista aqui em Jardim Oceano. E eu e você, nós temos a honra. Você se sente honrado de fazer parte disso? Amém? Eu me sinto honrado, né, de estar aqui um pouco mais de um ano e meio, fazendo parte desse lugar onde o Senhor separou para nós cultuarmos a Deus, para nós louvarmos, para nós adorarmos, para nós engrandecermos o nome dEle, para nós orarmos, né? É o lugar onde nós intensificamos as nossas orações, pelos nossos pedidos, para aquelas coisas nossas também, né? E principalmente pelos nossos irmãos, por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão em enfermidade, né? Nós temos sido agraciados por Deus, né? Temos aqui o exemplo da irmã Maedi, né? Que sofreu uma fratura, né? E nós oramos, intensificamos as nossas orações, e ela, para a honra e glória do nome do Senhor, se recuperou, está aqui cultuando conosco, engrandecendo o nome do Senhor. Eu queria convidar nesse momento a irmã Deli para poder estar fazendo esse momento, também de trazer uma palavra para nós, referente a esses 24 anos da Igreja Metodista em Jardim Oceano.
objetivo aqui nesse momento é preservar a história da Igreja Metodista neste lugar. Poderia ser diferente, porque como professora da escola dominical, gosta de contar histórias. E a história não só todos ouviram o que eu falei? Eu, como professora de escola dominical, eu gosto de contar história. Então, nada melhor do que relembrar a história da Igreja Metodista neste lugar, aonde eu me incluo e queria pedir licença, porque muitos já sabem como eu cheguei aqui, mas outros que chegaram agora não sabem. Então, eu quando vim para a Barra, eu cheguei aqui e comecei a procurar um lugar para congregar. Eu vim da igreja de Vila Isabel durante muitos anos. E chegamos aqui, eu, meu esposo, meus filhos, e começamos a procurar um lugar para a gente congregar. E não encontramos. Estávamos à procura, visitamos igrejas de outras denominações, mas nada batia ao nosso coração para que pudéssemos nos engajar. E nesse meio tempo, eu tive a perda do meu esposo. Então, nós estávamos sem igreja, sem apoio espiritual, sozinha. A Barra era muito vazia ainda, né? 30 anos atrás. E eu fiquei um pouco me sentindo assim, desamparada. Na verdade, eu não sabia nem pensar mais o que eu queria. Foram momentos muito difíceis. Mas a minha filha, um dia, andando, logo depois do falecimento do meu marido, ela muito sentida andando aqui pela rua João Kennedy, chorando, porque a nossa vida se restringia em cada um chorar no seu canto. Ir para a praia, chorar, voltava para casa, limpava os olhos e vamos em frente. E ela viu num carro de uma moça uma placa que dizia: só Jesus segura a sua barra. E ela, naquele momento, ela viu que a moça estava no carro e ela bateu na janela do carro. E a pessoa deu uma atenção a ela e disse: olha, vai lá na nossa igreja, lá tem um grupo de jovens, juvenis, e você vai se sentir bem, nós vamos orar por você. E ela chegou em casa e falou: mãe, vamos procurar um lugar, mãe, eu acho que é esse. Vamos lá onde essa moça falou. E era a igreja, comunidade da Barra da Tijuca, lá na Barrinha. Então nós começamos a frequentar a igreja. E fomos muito acolhidas. Oraram muito por nós. Nós conseguimos levantar a nossa cabeça, reestruturar a nossa família. E lá fiquei durante 9 anos. Até que um dia eu recebi um telefonema da irmã Regina e do irmão Cássio, sua presença. Então, eu prontamente vim aqui. Isso aqui era um terreno vazio e as pessoas, poucas pessoas, se reuniam lá na frente, na salinha onde tem a escola dominical. E lá eu sentei, assisti o culto, e quando terminou o culto, eu fui abraçada pelo pastor. Um pastor jovem, um pastor cheio de vontade de trabalhar, que queria fazer disso aqui o melhor lugar do mundo. E ele disse para mim: fica com a gente. E eu falei: pastor, eu estou comprometida lá na outra igreja, eu trabalho lá com as crianças, como que eu vou abandonar lá? Ele falou: vai para casa, pensa, nós vamos orar e vamos encontrar uma saída. E eu então comecei a pensar, quem precisava mais? A igreja de lá, que já estava estruturada, como a gente sabe que tem dias bons, tem dias ruins, mas em todos eles o Senhor está presente. E foi assim que esse tempo foi
construí. Eu gostaria de ressaltar que a igreja foi muito valente. Desavenças, problemas, todo lugar tem, aconteceram. Dias alegres e dias tristes. Mas, como eu disse, em todos o Senhor nos abençoou. Né? E existiu uma pessoa, até falei com a pastora, eu gostaria de homenagear algumas pessoas que eu sei, porque eu participei, que ajudaram, não só com a presença eventual, mas com dinheiro. Um casal chamado Geraldo Brits e Eleni Brits, que eles eram lá de Paragominas, do Pará, e que o pastor André contava com eles a qualquer momento. E eles enviavam uma importância aqui. Outras vezes eles viajavam de lá e vinham aqui nos abraçar e incentivar. Chegamos mesmo a fazer uma caravana e fomos a Paragominas fazer um trabalho com as crianças lá para contribuir de alguma forma e agradecer aquele casal o tanto que ele fez. Temos irmãs aqui e quando chegava um determinado momento, precisamos botar o piso, precisamos botar uma janela e prontamente as pessoas se mobilizavam para fazer. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Mas eu gostaria de dizer que nós estamos aqui. E eu hoje me alegro por fazer parte desse conjunto de pessoas, desse movimento que é a igreja, que teve um coração tão pronto para ajudar e para fazer as coisas. Eu gostaria que as pessoas que estão começando nunca esquecessem da história da Igreja Metodista aqui. Uma história de luta, mas uma história de sucesso e de vitória. Eu gostaria de falar sobre os pastores, né, que aqui passaram, pastor Brilhante e pastor Alberto. Vieram aqui e deram a sua contribuição. O pastor Brilhante com seus filhos, que como os filhos do pastor Israel, nos ajudavam aqui muito. E hoje sabemos que eles estão engajados aí em vários lugares aí trabalhando pela igreja. Isso é uma bênção. E depois veio o pastor Luiz Paulo. Nós amamos o pastor Luiz Paulo também. Mas eu não sei por que meu coração até se entristeceu. Porque pouco tempo ele ficou aqui com a esposa, a irmã de terra. Estava até se propondo a me ajudar lá na classe das crianças. Falei, por que será que a nossa igreja começa a caminhar e dá 2, 3 passos atrás? Eu ficava triste, mas Deus tem os seus propósitos. E hoje nós temos aqui a professora Eliane, uma mulher dinâmica, que gosta da igreja, que ama a Deus acima de todas as coisas, e que está aqui batalhando dia a dia, fazendo o seu trabalho com maestria. Parece que já 40 pessoas se uniram a nós aqui como membros da igreja. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda mandou o pastor Israel com a sua família maravilhosa, com seus filhos aqui para nos ajudar. Então, a gente olhando para trás, seus filhos só não, a sua esposa, dinâmica, alegre, ajuda todo mundo. Então, nós estamos muito bem agora. E nós temos que dizer que o lema do nosso momento, né, é amor e serviço, impactando a igreja em forma de serviço. Eu tenho certeza que a irmã Lourdes, a irmã Irani, a irmã Maidir, né, a irmã Silvia, a irmã Cássia, né, a Leda, eu me incluo, e muitas outras, a Lúcia Helena e o Ivani, que estiveram sempre aqui, né? Porque às vezes as pessoas viam problemas e se retiravam, mas teve um grupo que permaneceu fiel aqui. E hoje a gente dá graças a Deus por isso, porque as bênçãos vieram, o propósito de Deus para a nossa igreja está sendo cumprido, e nós temos que dar
glórias a Deus, a todo tempo, porque entre mortos e feridos, como dizem, né? Salvaram. Estamos aqui na mão do Senhor e vamos continuar. E um grupo novo que está chegando, nunca se esqueça de contar a história e acrescentar mais algumas coisas, mais muitas bênçãos que Deus ainda vai nos conceder. Muito obrigada. Queridos, é um tijolinho, né? Cada um de nós passa e deixa um tijolinho, né, aqui. E que sejamos assim, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós não devemos nos esquecer das nossas raízes, como tudo começou. Às vezes a gente chega a ver tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas tiveram muitas pessoas que vieram antes de nós, que trabalharam, que fizeram, que suaram, né? Que sujaram suas mãos em prol do que nós temos hoje, da caminhada que nós temos hoje. Nós louvamos, adoramos e nós engrandecemos o Senhor, porque Ele tem propósito em tudo. Eu queria aproveitar só esse momento para dizer que nós temos no próximo sábado, reunião da clã, às 15 horas, tá bom? Então você que é coordenador de ministério, para poder estar conosco às 15 horas no próximo sábado. E vai ter também, logo em seguida, às 16 horas, o encontro das mulheres, a reunião das mulheres, para as 16 horas, tá bom? Lembrando a todos os nossos cultos, terça-feira, 15 horas, quinta-feira, 19 horas, e no domingo, pela manhã, 9h15, a escola dominical, 10h30 o nosso culto, e às 18 horas, o nosso culto à noite. Nós temos algum visitante entre nós? Sim, a irmã que está acompanhando a nossa querida irmã Maede, como é que é o nome mesmo? Desculpa. Adriana. Adriana, seja bem-vinda, tá? Que Deus possa te abençoar, que você seja bem-vinda aqui, esteja sempre entre nós, tá bom? Nós te amamos também. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4. Está no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 2 Samuel 4, de 1 a 7. Desculpa, a gente não é 2 Samuel, não é Reis, 2 Reis. Desculpa. Segunda Reis, Ulisses, me ajuda aí, por favor. Isso. Amém? Vocês acharam aí? Acharam primeiro do que eu. Vamos lá, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas a emprestar, e não pegue poucas. Ele profetizou sobre a vida dela, e ela foi virando o azeite, querido. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Só secou, só parou o azeite quando acabaram as vasilhas. E foi o suficiente para ela vender
para ela pagar as dívidas que ela tinha e para ela sobreviver junto com a sua família, junto com os seus filhos. E eu quero dizer isso para você, que isso é provisão de Deus. Quando buscamos, quando semeamos no lugar certo, nós temos a provisão de Deus. E a provisão de Deus, querido, é para todas as áreas da nossa vida. Por isso agora nós vamos fazer um momento de ofertório. Eu te convido você a vir com fé, a vir com alegria, trazer até o altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E eu quero te lembrar que nós estamos fazendo arrecadação também de oferta para os pastores aposentados. Pastores aposentados. Então, hoje é o último domingo. Então, se você tem essa oferta especial aí para poder fazer, você coloca um papelzinho, coloca uma coisa identificando que essa oferta sua é para o pastor aposentado, tá bom? Nós vamos estar separando aí esse dinheiro. Receber essa oração, as crianças vão estar subindo para o culto, pode para o culto delas. Senhor, nós vamos para cá, vamos abençoar as crianças e as nossas ofertas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Ó Pai, o momento, Senhor Deus, que Tu tens, ó Deus, guardado para Ti, ó Deus. Que todos os atos desse culto são para Ti, para louvor e glória do Teu nome. Por isso, Deus, abençoe, ó Deus, as ofertas, tudo que foi arrecadado aqui, Deus, oferta para o pastor aposentado, oferta, Deus, para, ó Deus, a nossa igreja, Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, continue abençoando, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, o trabalho, o sustento de cada um, irmão e irmã, envia a Tua provisão, ó Pai, para os dias, o pão nosso de cada dia, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, continue nos abençoando e nos fortalecendo. E seja Deus com as nossas crianças também, que vão agora para um culto especial para elas. Deus, em nome de Jesus, continue firmando, ó Pai, os seus passos, o seu coração, ó Pai, para aquilo que é Teu. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a vida, Deus, das professoras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, queria convidar nosso diretor, nosso reverendo Alexandre Brilhante, e nós somos gratos pela sua esposa que está conosco, Andréia, né? Que vocês se sintam bem, viu, Andréia? Essa casa já foi sua e continua sendo de vocês, amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos estar abençoando a vida do querido irmão Brilhante, pastor Brilhante. Senhor, nós te agradecemos porque já sabemos, Deus, que Tu vai continuar falando aos nossos corações nesse dia especial de 24 anos, Senhor, que Tu dá a Tua igreja neste local. Continua usando Teu Filho, Deus, que Ele possa ser um canal de bênção para os nossos corações, que tudo que já estava no Teu coração, já veio para o coração dele e vai vir para o nosso, Senhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai encontrar uma terra fértil para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos e irmãs. É muito bom estar de volta aqui com os irmãos, matando a saudade, né? E lembrando aí os bons momentos que a gente passou junto aqui. E para quem me conhece, né? Pastor Brilhante, Brilhante no sobrenome, tá? Alexandre Brilhante. Pô, esse camarada é brilhante aí, quer ser brilhante, quer brilhar mais, né? Mas. Nosso dever como cristão é resplandecer
a luz de Cristo. Não temos luz própria. O Senhor é a luz do mundo, Ele que ilumina e brilha o nosso caminho. Então, como eu falei, é muito bom estar de volta aqui, matando a saudade, glorificando a Deus pela história missionária dessa igreja. A gente no ministério da pastoreia, o Senhor às vezes nos proporciona boas surpresas. Às vezes Deus nos joga no fogo, né? Mas Ele fica junto com a gente dentro da fogueira e deixa a gente se queimar. Mas então nós louvamos a Deus por essa história bonita e a gente fazer parte dessa história. Meu primeiro contato aqui com a igreja de Jardim Oceânico, eu ainda era pastor lá no Jordão, e eu vim presidir um concílio aqui, se eu não me engano, no final de 2014. Ainda não tinha esse templo bonito aqui, era ali na casa, concílio de avaliação, na época do pastor André. E às vezes a gente vem fazer uma visita pastoral, a gente vem cumprir uma agenda distrital de avaliação, e às vezes a gente não passava minimamente pela minha cabeça de pastorear aqui juntamente com o pastor Alberto. E como diz a palavra do Senhor, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito, né? Essas palavras são palavras de Jesus a Nicodemos, em, se não me engano, João 3,8. Então, às vezes, o Espírito Santo ele vai direcionando a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja, né? A nossa igreja ela tem essa característica da itinerância pastoral. Obrigado. Então ela tem essa característica da itinerância pastoral. Às vezes o bispo ele movimenta os pastores, às vezes contra a vontade da igreja, contra a vontade dos pastores, mas nós entendemos que dentro desse processo há um mover do Espírito Santo. Nós somos igreja militante e queremos ser também a igreja triunfante. Então, amados, durante a nossa peregrinação aqui nesse mundo, durante nosso processo eclesiástico dentro da igreja, a gente enfrenta obstáculos, a gente enfrenta dificuldades, mas nós temos a promessa de Jesus, que Ele estaria conosco até a consumação do céu, até o fim da história. Então essa é a garantia. Então quando a gente entra aí nas turbulências espirituais, nas turbulências seculares, né? Porque nós somos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra, a igreja, ela está dentro de um contexto social, político e espiritual, econômico. Então nós estamos aí na perseverança, pregando a palavra de Deus, e dentro dessa sociedade tão conturbada, o Senhor, Ele nos chama como igreja para sermos voz profética. Então essa é uma responsabilidade da igreja. Jesus falou: vocês são sal, vocês são luz do mundo. Então nós temos essa grande responsabilidade, e por isso que às vezes os cenários eles se apresentam às vezes tão desfavoráveis à igreja, porque quem governa o mundo, eu tenho falado muito isso lá em Vila Isabel, quem governa o mundo, os grandes líderes, as grandes autoridades aí que ditam as tendências da moda, da economia, da política, não são cristãos. Então, isso exige de nós uma disciplina, exige de nós discernimento espiritual, para que a gente não venha comprar gado por lebre e a gente venha cair no conto aí, né, da sereia. Então a gente precisa estar muito atento, muito vigilante, buscando o tempo todo discernimento espiritual, entendendo sempre que o cabeça da igreja é Cristo.
Nós não somos seguidores de homens. Nosso cabeça é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E nós, como metodistas, precisamos nos orgulhar disso. Porque temos uma forma de governo episcopal e nem o bispo é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Somos uma igreja conciliar. A gente se esforça para que as decisões administrativas ela passe pela Câmara, ela passe pelo concílio local, distrital, regional, nacional. Então nós temos feito todo esse esforço para que a gente permaneça firme como corpo de Cristo indivisível. Amém? Vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 21. Te convido a ficar de pé, à medida que você for encontrando essa palavra, esse texto. Efésios 3, de 1 a 21. Quero parabenizar a igreja pelo tema, serviço e amor. É uma temática que é sempre muito importante para nós, A gente não pode realizar serviço à obra do Senhor sem passar por nós esse amor imenso que é o amor do nosso Deus. Então, diz aí a palavra do Senhor, irmãos, Efésios 3, de 1 a 21. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o poder, o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Achou aí? Espera um pouco. Versículo 5 ainda. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Versículo 6. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza
da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para exercer, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, nós queremos bendizer o Teu santo nome e te pedir que nessa manhã o Teu Espírito Santo esteja tocando a cada um de nós, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo nos dê o correto entendimento da Tua palavra, que sejamos exortados, edificados e consolados, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, essa carta de Efésios, ela integra as chamadas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E a carta de Efésios, ela foi uma carta circular, que não rodou apenas na igreja de Éfeso, mas passou ali por várias igrejas na província da Ásia Menor. Aquela região foi uma região que conteve aí as viagens missionárias de Paulo, a primeira e segunda viagem missionária de Paulo. Ali Paulo contou com colaboradores como aquele casal Áquila e Priscila. Então, esses textos, eles são textos teológicos de muita relevância para a igreja, e foi um período de muita evangelização, de expansão missionária naquela região ali da Ásia Menor. Então Paulo, ele fala aqui de uma coisa muito interessante no início desse texto. Ele fala de um mistério. Vamos rever aqui o versículo 2. E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Irmãos, que mistério é esse? Paulo, ele vai trazer aqui à baila um assunto muito sensível, que no início foi pauta de discussão em concílios, a questão dos gentios e dos judeus. E a palavra mistério, dentro desse contexto bíblico, ela não tem o mesmo entendimento desses tempos modernos nossos, mas essa palavra enigma está muito ligado realmente a algo que ainda estava encoberto, mas que de imediato seria conhecido ou revelado pelos iniciados, por aqueles que faziam parte de determinado grupo. Então, Paulo, dentro desse texto, ele vai dizer que mistério é esse. Se a gente olhar aqui no versículo 6, ele vai dizer que, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então já era de conhecimento no Antigo Testamento da manifestação da salvação para o judeu, para os gentios.
mas o que muitos profetas do Antigo Testamento ignoravam, desconheciam, e essa revelação foi trazida aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, é que os gentios, eles seriam herdeiros em pé de igualdade no corpo de Cristo. Por isso que a gente, examinando a palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3, vamos voltar um pouquinho aí, Gálatas 3, 28, 29, diz assim: de Sardes não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Na minha Bíblia, como uma Bíblia de estudo, no rodapé aqui tem uma observação que eu achei muito interessante, irmãos, porque diz assim, diferenças de etnia, posição social e sexo perdem seu significado dentro da unidade do corpo de Cristo. A posição espiritual é a mesma para todos, que não significa que as distinções simplesmente deixem de existir ou que todos tenham a mesma função dentro do corpo de Cristo. Então, dentro do corpo de Cristo, irmãos, nós passamos a fazer parte de uma unidade, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja branco, quer seja negro. Então, Cristo, Ele nos une, e essas peculiaridades passam a ser coisas em segundo plano. Então, essa é uma revelação interessante para nós. Então, o conteúdo do ministério do corpo de Cristo são que todos são herdeiros, todos são membros, são participantes. E é interessante que Paulo ele diz que Deus o levanta no ministério apostólico com esse propósito muito importante. Ele recebeu a missão de tornar a esperança de Israel da vinda do Messias acessível também aos gentios. Então, essa esperança da vinda do Messias, ela se torna também acessível a todo mundo, e Paulo vai exercer essa função importante, ele vai ser apelidado de apóstolo dos gentios. E aí, irmãos, eu queria abrir aqui um parênteses para falar uma coisa que não é o foco da nossa pregação. Então, apesar de Paulo trazer à baila a revelação desse mistério, que em Cristo Jesus os gentios também se tornam co-herdeiros em Cristo, quer dizer, eles passam a ter direito à herança que outrora era destinada exclusivamente ao povo de Israel. E quando eu falei em Áquila e Priscila, Áquila e Priscila um casal de judeus que viviam na Itália na época do governo de Cláudio, imperador Cláudio, que começou a perseguir os judeus e gerou uma dispersão, expulsou, os judeus foram expulsos da Itália, de Roma, e eles retraíram ali para aquelas bandas ali de Atenas, Éfeso, e se encontraram com Paulo lá, e eles tinham como profissão
confecção de tendas, né? Paulo também tinha essa profissão, que na época era uma profissão rentável, e eles se uniram. Paulo evangelizou, ganhou esse casal para Jesus. Lá em Romanos 16:3, Paulo agradece, né, na carta, agradece pela vida de Áquila e Priscila, que colocaram a cabeça a prêmio pela amizade, né, e estar sempre junto ali, apoiando o apóstolo Paulo nas suas missões. Então a gente vê que a história do povo judeu sempre foi uma história difícil, uma história de perseguição em vários momentos da história. Mas a gente está vivendo hoje de novo um conflito, né, lá em Israel. Estão lá daqueles grupos terroristas, o Hamas iniciou aquela invasão, todas aquelas atrocidades que os irmãos não devem estar cansados de ouvir. E às vezes nós temos grupos na nossa sociedade, às vezes até dentro do meio evangélico, que às vezes querem nivelar ações terroristas com as ações de retaliação que Israel resolveu impor ao Hamas. E como nós vimos aqui na palavra, irmãos, e até lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, e Deus fala assim para Abraão: Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, amados, apesar de a gente ter esse privilégio, né, Paulo dizendo aqui que os judeus, os gentios agora estão no mesmo nível, Deus não descartou o seu povo. Agora, nós não podemos ignorar que Israel ele é passivo a cometer erros e equívocos. E eu como profissional da área militar, né, eu posso falar isso até com propriedade com outros militares aqui, como o irmão Ivani. A guerra, ela é uma ferramenta política. Depois que se esgota a diplomacia, né, que são as negociações, os acordos, quando não há mais o diálogo, então se parte para a guerra, para o confronto. E a gente sabe que a guerra, irmãos, é uma coisa terrível. Muitas vidas estão sendo ceifadas hoje no mundo. A guerra não está acontecendo só em Israel, não está acontecendo só na Ucrânia e na Rússia. Existem outros lugares que estão conflagrados pela guerra, que a mídia não mostra para nós. Então, muitas vidas estão sendo ceifadas, famílias estão sendo destruídas, famílias estão tendo que abandonar as suas casas. A gente sabe que a guerra ela gera um movimento de êxodo, né? Como a gente viu aqui na Venezuela, na época eu estava aqui em 2019, eu fui voluntário para compor uma força-tarefa humanitária lá em Boa Vista. Eu fiquei 4 meses lá em Boa Vista, dentro de um abrigo com 700 venezuelanos, um abrigo familiar. Então, a gente sabe que é muito difícil para as pessoas que estão vivendo essa tragédia e tendo que fazer a migração, né? Às vezes tem que sair do seu próprio país, ir para outro, uma outra língua. Então, é muito sofrível. E na guerra, irmãos, tanto o lado A como o lado B, eles sempre fazem o cálculo das perdas, dos efeitos colaterais. Graças a Deus, né, nesses mais de 32 anos de serviço militar, eu nunca precisei disparar meu armamento, mas já participei de algumas operações aqui no Rio de Janeiro, de
como aquela operação lá do Alemão, na época que o exército ocupou aquele morro lá. Já participei de algumas abordagens, perigosas, mas os momentos onde a bala perdida mais chegou perto de mim, da minha família, foram nas missões pastorais, André? Jordão, Água Branca, onde o tiroteio comia em cima da gente ali e a gente tinha que se abrigar a situações de risco mesmo. Então, essas situações, irmãos, elas geram chamados efeito colateral. E às vezes isso é muito, a gente assiste, a gente presencia isso muito aqui no Rio de Janeiro, que é uma guerra civil velada aqui, Às vezes o número de baixas que nós temos no Rio, só no Rio de Janeiro, às vezes se compara a confrontos bélicos. E às vezes quando a polícia atira, ou quando o traficante atira também, porque às vezes a mídia só bota a culpa na polícia, mas o bandido também atira, ele também erra e ele acerta civis, acerta pessoas que estão passando na rua, que estão dentro do ônibus. Então a guerra é essa tragédia para os dois lados. É uma tragédia que está acontecendo na Palestina, com os palestinos. É uma tragédia para o povo de Israel. E às vezes o princípio da guerra, ela sempre visa a autodefesa, a legítima defesa. Então a gente tem presenciado isso. Então nós precisamos orar, nós pedir a Deus misericórdia. Governos cometem erros, nenhum governo está dizendo de ser criticado pelas suas ações, mas Israel está agindo na autodefesa da sua soberania. Então a gente precisa orar e pedir a Deus a misericórdia. Então Israel, ele, mesmo não tendo reconhecido o Messias, mas a promessa do Senhor para que isso aconteça. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente sabe que ali naquela região, muitos países que cercam o povo de Israel, e esse povo ele tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa origem. Por isso que, diferentemente de outros países que às vezes entram num confronto bélico, muitas nações ali juraram Israel de exterminar. Muitos grupos terroristas juraram exterminar Israel do mapa. E aí a gente tem uma explicação espiritual para isso, talvez ela não seja a única, mas eu acho que ela tem muito sentido, porque como Israel foi o povo escolhido por Deus, o povo a que Deus se revelou na história. Então nós vemos que hoje existem grupos no mundo, e países, nações que querem de fato exterminar essa nação. Por quê? Porque querem destruir a história. Essa história que foi construída de um Deus que se revelou, um Deus que prometeu salvar, de guardar aquele povo. Então, destruindo esse povo, é como se estivesse destruindo a história de Deus, as promessas de Deus, porque está entranhada na história desse povo. E um povo que passou por tantos holocaustos, tantas situações, e que sobreviveu milagrosamente dentro da história. Então existe um propósito espiritual. Então a gente deve orar, pedir a Deus a misericórdia do Senhor, para que Deus esteja guardando esse povo. Deus ele é soberano, ele é Senhor da história, Nós sabemos que Deus está zelando pelo cumprimento da sua
palavra. Então essa é uma observação que eu gostaria de fazer aqui nesta manhã com os irmãos, né? E agora eu sou gentil, sou salvo, Deus esqueceu de Israel. Não é bem assim, irmãos, né? Mas o texto que nós lemos fala de 4 dimensões, e a gente precisa compreender que 4 dimensões são essas. Vamos voltar aqui ao texto. Efésios 3, versículo 18, fala assim: a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Santo Agostinho, ele fala que a medida do amor é o amor sem medida. E quando a gente lê essa passagem, normalmente se pensa que é o amor de Deus que está abarcando essas 4 dimensões. Porém, a gente percebe que essas dimensões, elas são citadas antes, porque lá no versículo 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Se a gente voltar um pouquinho, o versículo anterior, 17, diz assim: para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundados em amor, sejais plenamente capazes de compreender. Então o texto está falando que essas 4 dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, estão intrinsecamente relacionadas a Cristo. Então, pastor, qual é a largura de Cristo? A palavra grega para largura é platos. Platos lembra platô. E é interessante, irmãos, que na Bíblia, lá em Apocalipse 20, no versículo 9, essa expressão platos, ela aparece lá e se refere à largura da terra. Em Apocalipse 21:16, também faz uma outra referência à largura, agora a largura de Jerusalém, a largura da nova Jerusalém. Então, qual é a largura de Cristo? A Bíblia, ela é muito rica, né, em figuras de linguagem, em metáforas, e às vezes quando a gente mergulha, né, pastor Adriano, lá nos originais da Bíblia, né, o hebraico também é muito rico nesses significados que às vezes na tradução se perde um pouco. Então essa linguagem simbólica está se referindo à largura de Cristo. Ô pastor, quer dizer então que a largura de Cristo, né, é do Oriente ao Ocidente, é a largura da terra. Então a Bíblia, ela está mostrando que há espaço para Deus salvar a humanidade. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus, quando escolheu Israel, não escolheu Israel só para que Israel fosse salvo. Deus escolheu Israel para ser um modelo, para ser uma referência, para mostrar o caminho. Deus levantou a igreja para ser voz profética nesse mundo, para proclamar a salvação do Senhor. E além da largura da terra, ele está dizendo também que a largura da nova Jerusalém tem espaço para salvar a todos. O propósito de Deus é esse, é salvar. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus quer povoar o céu, Deus não quer povoar o inferno. Mesmo sabendo que o inferno é
uma realidade. Nós, como igreja do Senhor, o alvo da nossa evangelização, o foco é o amor de Deus. Mas o amor de Deus não é um amor omisso. Deus ama a todos, mas Ele não aceita tudo. Venha como está. E aí Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Experimentar o amor de Deus também é experimentar o processo da conversão, o processo da libertação, o processo da santidade de Deus na nossa vida. E santidade de Deus, ela tem duas vertentes muito claras, irmãos. Primeiro, que a palavra santidade, ela significa o quê? Separado. Ser santo não significa ser uma pessoa que dá muita esmola, que oferta muito, que faz muita caridade e que acha que por isso vai morar no céu, vai ser salvo. Essa é a concepção de muitas pessoas por aí fora, e às vezes até dentro da igreja. A salvação é um privilégio de Deus para o ser humano, é a graça oferecida. Agora, uma vez que a gente experimenta a graça, uma vez que a gente experimenta esse processo de conversão, é claro que nós vamos fazer boas obras, mas não é a boa obra que vai nos salvar. Quem nos salva é Deus. Quem tomou a iniciativa de nos salvar é Deus. Pode ser, você pode dar a maior oferta do mundo, você pode comprar tudo e todos, mas você não consegue comprar a tua salvação. E ela já foi comprada. E então, salvação, santidade significa ser separado para Deus. Esse é o sentido, ser separado para fazer uma obra, para fazer o chamado que Deus fez para cada um de nós dentro da sua igreja, como diz Paulo, para que o mundo conheça a multiforme sabedoria de Deus. E o segundo sentido de santidade tem muito a ver com o processo de purificação. No Antigo Testamento nós vemos ali muitos rituais no templo, pelos sacerdotes, processo de purificação. O povo de Deus, quando Deus escolheu o seu povo, Ele tirou Abraão e outros homens da fé do meio de povos que praticavam impurezas. Desde questões sexuais a sacrifício humano, a coisas terríveis. Então, Deus também nos chama, nesses tempos atuais, como igreja do Senhor, para que a gente viva uma vida de santidade em purificação. O mundo é um mundo que tem muitas impurezas, muitos apelos, mas o Senhor nos chama para uma vida de santidade. Por isso que o Senhor fala lá para Josué: santificai o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então, quando a igreja ela entra num propósito, seja um propósito para ganhar alma, para se consagrar, para buscar o avivamento,
Deus ele honra esse propósito. Amém. Aleluia. Então, amados, é importante aí essa visão, né, da largura, da salvação que quer abranger a todos. Então, a palavra de Deus mostra que a obra vicária de Cristo, a obra sacrificial de Cristo, ela é uma obra de salvação universal. E qual é o cumprimento de Cristo? E aí a gente lembra da escada de Jacó. Jacó teve aquela visão maravilhosa. E mais uma vez, irmãos, nós vemos que Jesus, ele teve um papel muito importante na história da humanidade, de restabelecer uma conexão que havia sido perdida. Irmãos, a gente, esses dias eu estava até falando na igreja, a gente não tem noção do estrago que o pecado fez na vida da humanidade. Hoje, Deus ele nos deu um instrumento muito importante para a gente se relacionar com Ele, que é a fé. Porque a gente serve um Deus que a gente não vê, que a gente não toca. E lá no paraíso, a palavra do Senhor diz que o homem tinha acesso a Deus. Deus vinha visitar o homem. Deus cuidava do homem. O homem tinha acesso a Deus, o homem falava com Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Mas quando o homem pecou, abriu um abismo, foi um distanciamento, irmãos, que a gente não tem noção. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele deixou para nós marcas indeléveis da sua presença. Primeiro nós temos a revelação especial da palavra de Deus, nós temos a revelação geral que é a sua criação. Mas Paulo também diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Então hoje o mundo moderno é um mundo de muito apelo visual, de muito apelo tecnológico, muita coisa para tentar desfocar da nossa vida espiritual. Mas o ser humano, queridos, lá por volta do século XIX, muitos intelectuais diziam que a ciência ela ia evoluir tanto que ela iria preencher todas as lacunas da religião. Havia uma euforia, um otimismo muito grande, final ali do século XIX, 18, aquela sequência, né? 17, 18, 19, depois da renascença do século XV, muitas coisas novas surgindo, uma euforia, racionalismo, iluminismo e outros ismos. Mas no início do século XX, toda a motivação ela começou a cair por terra quando veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi entrando numa depressão e a ciência não conseguiu preencher esse vácuo existencial do ser humano. E hoje nós estamos vivendo um problema sério, porque eu comprei um livro recentemente do Papa Bento XVI, né? A gente também, de vez em quando, a gente está lendo lá que os católicos escrevem, né, livros? Cadê o livro? E o Papa Bento XVI, eu estou falando isso, né, porque não é algo só tirado da nossa cabeça, mas é uma dimensão também que a Igreja Católica,
que é uma igreja co-irmã com todas as nossas questões com a Igreja Católica, mas o Papa Bento XVI ele fala nesse livro sobre o neopaganismo, a volta das religiões pagãs na Europa e a decadência do cristianismo na Europa. Então, o mundo ocidental ele foi firmado em 3 pilares, que é a influência grega, né, da arte, da filosofia, que é um pilar, o pilar das leis romanas e o pilar judaico-cristão, que está aí as questões de valores morais, éticos. E a gente tem observado nesses últimos anos, irmãos, já há algum tempo, né, que esse pilar ele está sendo constantemente dilapidado. Aí a gente tem a questão da invasão lá muçulmana na Europa, está gerando uma crise. Então, amados, nós vemos dentro de todo esse contexto que a palavra de Deus está se cumprindo, literalmente. Então nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Então Jesus, ele foi esse instrumento de religar a ponte para estabelecer essa conexão entre Deus e o homem, né? Um Deus santo que, apesar de ser santo, ele é um Deus missionário e não existe não existe precedente na história das religiões uma história como a nossa. Porque geralmente nas outras religiões o ser humano ele tem que se sacrificar em prol da divindade. E no cristianismo foi diferente. O Deus Santo, Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele se esvaziou. Ele botou o pé na lama para nos resgatar. Ele se ofereceu na história das religiões. Qual é agora a profundidade de Cristo? E aí, mais uma vez, a gente precisa entrar aí no tema do coração de Deus. Efésios 4, 8, 9 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados, nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus missionário, um Deus que foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo, um Deus que é soberano, um Deus que governa. Aleluia. E qual é a altura de Cristo? E aí, mais uma vez, irmãos, nós vemos aí que Cristo agora ele está glorificado nos céus, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, mas os seus pés continuam aqui na terra, através da igreja. E é interessante também, irmãos, que a igreja, ela mostra para o mundo que Jesus Cristo, ele é o novo homem, que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, é o homem espiritual. Jesus, quando ele
morreu na cruz, e depois, quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou não num corpo mortal. Jesus não era um fantasma. A Bíblia, ela frisa bem isso, porque ele comeu com os discípulos. Tomé foi um dos que duvidou. Eu quero ver para quê? Eu quero tocar em Cristo. Jesus se apresentou para Tomé. Tomé pôde tocar em Jesus. Assim como algumas manifestações dos anjos, né? Manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento, que se materializavam, mas num corpo diferente, um corpo imortal. Jesus se apresenta num corpo santificado, num corpo novo. E essa é a proposta de Deus para nós. A nova criação restaurada por Deus. Então, amados, essas dimensões, elas são dimensões que abrangem ali o plano da salvação de Deus. Para a gente compreender, como Paulo diz aqui, né? Para a gente não se estender muito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, nós estamos entrando num tempo, a gente está numa fase de transição da humanidade, assim como o John Wesley, ele pegou um momento difícil na Inglaterra, um momento de revolução industrial, e a gente sabe que quando ocorrem essas viradas de chave na humanidade, muita gente fica desassistida, muita gente perde o sentido da vida. E tem duas temáticas novas que às vezes eu tenho comentado lá na igreja, que é a questão hoje, né, que não é mais surpresa para ninguém aqui, que é a inteligência artificial. Esses dias meu filho está na faculdade, né, o Gustavo está na faculdade, está lá, deixa eu beber um pouquinho d'água. Estava reclamando que o professor mandou ele fazer um trabalho manuscrito. Aí eu já mandei na lata dele, eu falei, claro, pô, inteligência artificial agora faz monografia, faz mestrado, faz tudo. Pô. Então, irmãos, a inteligência artificial é uma novidade recente. Alguns estudiosos do assunto, até mesmo o Elon Musk, que é uma personalidade muito conhecida aí da atualidade, está com um projeto lá do Neuralink, que é linkar o cérebro humano com a máquina, tudo a ver, né, com o que a palavra de Deus diz, né, irmãos? Então ele falou assim, poxa, vamos tirar o pé do acelerador, porque a gente está... Ele só faltou de falar que a gente está construindo uma besta, né? Uma besta tecnológica, porque os programadores da inteligência artificial, e é uma das críticas que esse pessoal que trabalha com isso fala, os programadores, ensinaram a inteligência artificial a se autoprogramar. Então isso significa que daqui a alguns dias ou anos, né, não muito distante, ela vai atingir a autoconsciência, ela vai atingir a chamada singularidade, que é um processo que ela vai pensar por si mesma. Está passando filmes aí no cinema, está trabalhando essa temática, né? Quem viu aí Missão Impossível, Acerto de Conta, a Resistência, Missão Impossível eu vi, mas a Resistência eu ainda não vi. Está trabalhando essas questões.
Então, queridos, até mesmo para a pessoa que se diz ateu, ela, olha só, o ser humano, ele está criando um Deus, entre aspas, né, com letra minúscula. Por quê? Quando essa inteligência artificial atingir essa singularidade, ela vai pensar por si própria e ela não vai ter mais o controle. Não é chegar, você, agora eu vou desligar o botão igual a gente desliga o botão do computador. Não vai ser assim. Porque essas inteligências artificiais, elas vão trabalhar com computadores quânticos. Computador quântico é uma coisa absurda de processamento. A gente não tem noção, não é mais um sistema binário. E o computador quântico, o pessoal diz que ele acessa outras dimensões. Então, olha como é que a coisa está indo para um lado espiritual, irmãos. Está indo para um lado espiritual. E alguns especialistas na área de economia dizem que a inteligência artificial, nesses próximos anos, ela vai gerar uma massa de desempregados. Eu estava vendo esses dias, irmãos, um computador pegou um ovo de galinha, né? E a gente sabe que hoje já existe cirurgias remotas, né? O médico aqui no Rio de Janeiro, ele pode operar um paciente lá em São Paulo, através de controle remoto, né? Mas nesse vídeo que eu assisti, era uma inteligência artificial, com um bracinho mecânico, a mãozinha mecânica, descascando o ovo, deixando o ovo só naquela películazinha, naquela membrana. Depois que ela descascou o ovo todinho, ela furou em cima e depois veio costurando. Costurou. Então é um nível de precisão absurdo. Então, essa inteligência artificial vai tirar o emprego até de médicos cirurgiões. O outro tema recente, que é algo também preocupante, que é um tema novo, e muitos dizem, né, que a ciência tirou o pé do freio. Não existe mais um freio na questão aí do avanço científico. E quando a gente fala de freio, a gente está se referindo à ética, a questões morais, né, a princípios. E hoje nós temos uma outra temática chamada transhumanismo. O transhumanismo é algo também que preocupa, porque primeiro começaram com os transgênicos, começaram com a alimentação, modificando o DNA dos alimentos. E agora querem modificar o DNA humano. Então, irmãos, são coisas que a gente precisa estar atento, vigilante, para que a gente, porque a Bíblia diz que, se possível fora, o anticristo enganaria até os escolhidos. Então, é um tempo que a igreja precisa buscar muito discernimento espiritual, né? Analisando a palavra de Deus, não confiando em políticos, seja do lado A, do lado B, mas buscando o quê? Discernimento espiritual. A igreja, irmãos, ela é uma entidade política, porque ela está dentro da sociedade. Mas ela nunca pode ser um instrumento partidário. Por isso que a igreja metodista, ela faz muito bem não usar o público para pedir voto para político A, para político B. A gente comemorou recentemente em outubro, né, a reforma protestante. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar da reforma protestante, eu lembro da reforma radical, que foi a reforma dos anabatistas. E naquele período que a reforma, tanto por Calvino como por Calvino, Lutero, né, e Zwinglio e outros,
tiveram apoio dos governantes locais. Foi um período, né, da criação das nações-estados, da ruptura com o Sacro Império Romano, então, a descoberta, a invenção da imprensa, teve todo o contexto. Mas teve um grupo que disse assim: olha, nós queremos ser independentes, nós não queremos ajuda do governo, nós não queremos estar atrelado ao Estado. Porque uma vez que a gente está atrelado, irmãos, é complicado. A igreja perdeu muito da sua autoridade ao longo da história. Por quê? Porque esteve atrelado a governos mundanos. A igreja é santa. A igreja, ela faz parte do reino de Deus. Por isso que Jesus falou do diabo. Não saiu lá do seu batismo, foi para o deserto, 40 dias e 40 noites, teve fome, e o diabo falou: olha, tudo isso te darei, eu posso dar todos os reinos da terra. Mostrou para Jesus. E às vezes, irmãos, o diabo, às vezes, ele pega ali um líder, um camarada até muito bom, boa intenção, mas às vezes são complicados. Então, a gente sabe que tem gente ainda, a gente não pode generalizar, tem gente que está se esforçando, né, para melhorar a política do país, mas não está nada bom, né, irmãos? A gente sabe, mas isso é o cumprimento da palavra de Deus. Então, a gente precisa estar no foco das coisas espirituais, entendendo, buscando esse discernimento espiritual, para que a gente cumpra o nosso chamado e continuemos prestando um serviço de relevância para a nossa sociedade. A palavra do Senhor diz: consolai o meu povo. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então, esse local aqui é um lugar que precisa resplandecer, ou continuar resplandecendo a luz do Senhor. Que Deus abençoe a igreja de Jardim Oceânico. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã de comunhão, fechando aí essa comemoração do 24º aniversário da igreja de Jardim Oceânico. Que o Senhor continue fortalecendo os irmãos. A gente está fechando, né, o biênio, 2024 é logo ali, e que o Senhor renove a força, o vigor de cada irmão dessa igreja, porque à medida que os desafios missionários vão surgindo, o Senhor também nos instrumentaliza, nos capacita. Que o Senhor continue dando muito vigor, força e saúde para essa mulher de Deus aqui, a nossa pastora Eliane, que tem caminhado com você, juntamente com o pastor Israel. Também tive a oportunidade de estar junto com ele lá em Taquara, né? Então, muito bom. Fique de pé, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, que o teu Espírito Santo continue falando além das minhas palavras ao coração dos teus servos aqui, Senhor. Nós queremos te servir com alegria, te servir com amor. Que o Senhor renove as nossas armaduras espirituais, porque sabemos que a caminhada dentro de uma igreja ou dentro de uma instituição religiosa, ela pode gerar algum desgaste emocional, desgaste físico, até espiritual. Mas o Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. O teu Espírito Santo é Deus caminhando conosco e derramando sempre um óleo fresco da unção. E que nessa igreja, Senhor, tenha sempre azeite em reserva. Que nessa igreja o teu Espírito Santo esteja fazendo sempre o teu povo aqui transbordar na tua presença. Para que diante das lutas, dos desafios missionários, a tua igreja não se curve, a tua igreja não se intimide, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que o Senhor continue dando espírito de ousadia, a liderança dessa igreja e todo o seu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu quero convidar a nossa irmã Roberta. Nós já estamos terminando, irmãos, né? Nosso último culto. Nossa irmã Roberta vai estar entregando
um presente para o nosso querido pastor Alexandre Brilhante. Alexandre, viu? Amém? Sua esposa, que Deus abençoe. Nós queremos estar agradecendo a você que veio, que já tomou o café conosco, está aqui desde cedo, nós estamos aqui desde cedo, né? Então nós queremos agradecer a todos e declarar, né, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. E à noite nós vamos ter às 18 horas o nosso culto de adoração ao Senhor, como já foi falado, sábado a nossa oração, na nossa reunião. E logo depois, 3h30, 3h40, 4h, começa a programação das mulheres, né? O último, não é isso? A reunião das mulheres, amém? Vamos terminar agradecendo o Senhor. Eu quero desde já agradecer a todos, principalmente a nossa irmã Roberta, a nossa irmã Daniela, a todos os novos, a todos os antigos, aqueles que direta e indiretamente ajudaram no nosso almoço domingo passado, no nosso café hoje. Muito obrigada a todos que contribuíram diretamente, indiretamente, estiveram aqui conosco. Que esse mês que passou, né, que está passando, terminando, que foi um mês de bênção, de vitória em nossas vidas, o Senhor continue fazendo muitas e muitas coisas no ano, que muitos e muitos anos que vão estar chegando, amém? Então que você possa levar o nosso abraço, obrigada por tudo. Aproveitar o pastor, ele vai orar e vai dar a bênção. Domingo passado foi hoje. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, Deus, por esse início de semana que nós passamos na Tua casa, Senhor Deus, aprendendo da Tua palavra, ó Deus, na celebração do culto de ação de graças, ó Deus, na escola dominical, ó Pai, no partilhar, ó Deus, do pão, no café da manhã que nós tivemos, ó Deus, ó Pai, ver a Tua igreja, Senhor Deus, em comunhão, ó Deus, em comunhão, Senhor Deus, estando unidas, Senhor Deus, e celebrando a Ti, ó Deus, com todos os atos desse culto para louvor e glória do Teu nome. Deus, trabalhe na vida de cada um de nós, na medida, ó Deus, que nós precisamos, Deus, na medida, Deus, da nossa necessidade, ó Pai. Supra, esteja conosco, nos fortaleça, Senhor Deus, para, Deus, a semana que temos a seguir. Colocamos em especial a vida do nosso irmão Jefferson diante de Ti. Deus, a situação, Pai, é difícil, Senhor Deus, mas nós cremos no Teu poder, e é por isso que nós clamamos a Ti, ó Deus, para que Tu cumpras, ó Deus, o Teu propósito, Senhor Deus, na vida do Teu filho, da sua família. Fortaleça, Deus, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, em nome de Jesus. Ó Pai, nosso pedido a Ti, ó Pai, é que Tu cure, que Tu salve, que Tu traga de volta, Senhor Deus, ao nosso convívio. Ó Pai, nós estamos, ó Deus, obedecendo a Deus os Teus propósitos, os Teus planos. Nós te agradecemos por tudo. Despeça-nos em paz, em tranquilidade, guardados, Deus, pela Tua boa mão, em nome de Jesus. Amém, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, não somente na manhã de hoje, mas para todos sempre. Todos digam